Jesus poderia ter usado Sodoma para falar da perversão, Babilônia para falar da corrupção, ou o Egito para simbolizar a escravidão espiritual. Mas quando falou sobre o fim dos tempos, Cristo escolheu um período específico da história humana, os dias de Noé. E isso deveria nos assustar, porque a pergunta é: o que existia naquela geração para que Jesus a usasse como o retrato profético dos últimos dias? Talvez o mundo esteja repetindo exatamente os mesmos padrões sem perceber. Enquanto a humanidade se distrai com prazer, poder e desejos sem limites, sinais espirituais silenciosos começam a surgir diante dos nossos olhos. Neste vídeo você vai entender o verdadeiro significado de Mateus 24, como era o mundo antes do dilúvio, o que Jesus realmente quis dizer, e por que muitos acreditam que os dias de Noé já começaram. Para entender essa profecia de Jesus, precisamos voltar ao momento exato em que essas palavras foram ditas. No Monte das Oliveiras, os discípulos olharam para Cristo e fizeram uma pergunta que atravessaria séculos: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E entre guerras, perseguições e sinais assustadores, Jesus fez uma comparação inesperada. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Naquele instante, Cristo estava sugerindo que existia algo nos dias de Noé que voltaria a se repetir antes do fim. Em Mateus 24, 39, Jesus diz que aquelas pessoas não perceberam até que veio o dilúvio. No grego, a expressão usada é ouk egnosan, ligada ao verbo gnosko, que significa discernir, reconhecer profundamente, compreender espiritualmente. Ou seja, eles não estavam apenas desinformados, estavam espiritualmente cegos. E isso torna tudo ainda mais assustador, porque Jesus não descreveu apenas uma geração violenta ou pecadora, mas uma humanidade espiritualmente cega. Pessoas que continuavam vivendo normalmente enquanto se afastavam cada vez mais de Deus. Eles comiam, bebiam, casavam-se, faziam planos, construíam suas vidas, mas ignoravam completamente os alertas divinos. Noé pregava: a arca estava sendo construída diante deles. O juízo estava cada vez mais próximo. Mesmo assim, continuaram vivendo como se Deus jamais fosse intervir. E talvez esse seja o maior perigo dos últimos dias. Não apenas o pecado escancarado, mas uma geração tão anestesiada espiritualmente que já não consegue discernir o próprio abismo. E existe um detalhe que muitos ignoram nessa fala de Jesus. Nos dias de Noé, as pessoas não acreditavam que seriam julgadas. Elas provavelmente olhavam para o céu todos os dias e pensavam que nada mudaria. A aparente demora de Deus fez aquela geração confundir misericórdia com permissão. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo novamente diante dos nossos olhos. Uma geração que perdeu o temor de Deus enquanto acredita que tudo continuará exatamente como sempre foi. Mas para entender por que Jesus escolheu justamente os dias de Noé, precisamos descobrir como aquele mundo realmente havia se tornado. Quando abrimos Gênesis 6, percebemos que os dias de Noé eram muito mais sombrios do que a maioria imagina. A Bíblia diz que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Isso significa que o pecado já não era um desvio ocasional. Era o estado normal daquela geração. A violência havia tomado as ruas, a corrupção havia entrado nas relações humanas e o coração das pessoas já não buscava mais a Deus. O mal deixou de causar espanto. A perversão se tornou entretenimento. O egoísmo virou estilo de vida. A sensualidade dominava a mente das pessoas.
enquanto desejos carnais eram tratados como prioridade absoluta. Muitos estudiosos acreditam que a idolatria e práticas espirituais pagãs já contaminavam profundamente aquela civilização. O homem queria prazer sem limites, poder sem Deus e liberdade sem consequência. Agora, olhe ao seu redor. Talvez a parte mais assustadora seja perceber como o mundo moderno começou, novamente, a normalizar exatamente essas coisas. Hoje, aquilo que Deus chama de pecado muitas vezes é celebrado publicamente, defendido como progresso e consumido diariamente como entretenimento por milhões de pessoas. Mas Gênesis revela algo ainda mais misterioso. A passagem fala sobre os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens e menciona a existência dos nefilins, descritos como gigantes e homens poderosos da antiguidade. Ao longo dos séculos, surgiram diferentes interpretações para esse texto. Alguns acreditam em uma corrupção espiritual literal e sobrenatural. Outros entendem como a mistura entre linhagens piedosas e totalmente corrompidas. Mas, independentemente da interpretação, uma coisa fica clara. A Terra havia mergulhado em um nível de desordem espiritual que a humanidade nunca tinha visto antes. E talvez seja exatamente isso que torna essa passagem tão assustadora. Os dias de Noé não eram apenas uma época de pecados comuns. Eram dias de ruptura moral, espiritual e humana. O homem rejeitou os limites de Deus, distorceu aquilo que era sagrado e transformou o pecado em cultura coletiva. A corrupção já não estava apenas nas atitudes, estava na imaginação, nos desejos e na consciência da humanidade. O dilúvio não começou primeiro nas nuvens, começou dentro do coração humano, quando as pessoas perderam completamente o temor de Deus. E foi exatamente nesse mundo corrompido que Noé precisou permanecer fiel enquanto todos ao redor zombavam. Em meio àquela geração corrompida, existia um homem andando na direção oposta do mundo. Enquanto a humanidade mergulhava cada vez mais na violência, na perversão e na rebelião contra Deus, Noé permanecia fiel. E talvez seja impossível imaginar o peso espiritual que aquele homem carregava. Durante décadas, ele construiu uma arca gigantesca, sem nunca ter visto chuva cair da forma como Deus havia descrito. Cada martelada era um ato de fé. Cada pedaço de madeira levantado era uma mensagem silenciosa de que o juízo estava se aproximando. Mas enquanto Noé obedecia, o mundo ria. Imagine o cenário. Pessoas passando diante da arca, zombando, chamando Noé de fanático, extremista ou louco. Para aquela geração, ele parecia alguém desconectado da realidade. Afinal, tudo continuava aparentemente normal. As pessoas continuavam trabalhando, construindo famílias, celebrando, fazendo planos para o futuro. Foi exatamente isso que Jesus destacou em Mateus 24. Comiam, bebiam, casavam-se. Não porque essas coisas fossem pecados em si, mas porque viviam como se Deus nunca fosse intervir. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo novamente diante dos nossos olhos. Hoje, qualquer pessoa que decide permanecer firme nos princípios bíblicos muitas vezes é ridicularizada. A santidade é tratada como exagero. A pureza virou motivo de deboche. E a verdade bíblica passou a ser relativizada por uma geração que prefere adaptar Deus aos próprios desejos em vez de se submeter à verdade. Assim como nos dias de Noé, muitos já não suportam ouvir sobre arrependimento, juízo ou temor do Senhor. O mais assustador é perceber que a geração do dilúvio provavelmente acreditava estar evoluindo. Eles seguiam seus desejos, quebravam limites, buscavam prazer e liberdade, enquanto olhavam para Noé como alguém atrasado e radical demais. Mas havia uma diferença entre Noé e todos ao redor dele.
Noé acreditava que Deus falava sério. Mesmo sem aplausos, mesmo sendo zombado, ele continuou construindo a arca. E então chegou o dia em que a primeira gota caiu. Naquele momento, o homem que parecia louco se tornou o único preparado para sobreviver. Mas Jesus revelou algo ainda mais assustador sobre aquela geração. Existe uma parte da fala de Jesus que deveria estremecer qualquer pessoa que leva a Bíblia a sério. Ele disse que, nos dias de Noé, as pessoas não perceberam até que veio o dilúvio. E quanto mais olhamos para essa frase, mais assustadora ela se torna. Porque o problema daquela geração não era falta de sinais. A arca estava diante deles. Noé pregava. Deus estava alertando. Mas o coração humano havia chegado a um ponto tão profundo de endurecimento que já não conseguia discernir o perigo espiritual ao redor. E talvez seja exatamente assim que o pecado age. Ele não destrói apenas comportamentos. Ele destrói a percepção. O pecado repetido endurece a consciência pouco a pouco. Primeiro o homem sente culpa, depois se acostuma. Depois passa a defender aquilo que antes o incomodava, até chegar o momento em que já não consegue mais distinguir luz de trevas. Foi isso que aconteceu nos dias de Noé. A humanidade estava espiritualmente anestesiada enquanto caminhava diretamente para o juízo. E quando olhamos para o mundo atual, o paralelo se torna impossível de ignorar. Nunca houve tanto entretenimento, tanta distração e tanto estímulo ocupando a mente humana ao mesmo tempo. Pessoas passam horas consumindo prazer, opiniões, imagens e desejos, enquanto sua vida espiritual se torna cada vez mais superficial. O excesso de ruído impede muitos de ouvirem a própria consciência. E agora o maior perigo não é apenas o pecado visível, mas a incapacidade de sentir que algo está profundamente errado. A pior tragédia dos dias de Noé não foi o dilúvio. Foi uma geração inteira incapaz de perceber que estava espiritualmente morta. E quanto mais o homem se afasta de Deus, menos percebe o próprio abismo. Esse é o efeito mais perigoso da cegueira espiritual. Ela convence a pessoa de que tudo está normal, enquanto sua alma se afasta lentamente da verdade. Assim como naquela época, muitos continuam vivendo, planejando e buscando prazer, sem perceber que estão cada vez mais distantes de Deus. E talvez o sinal mais assustador seja que o mundo moderno começou a chamar o mal de bem. Quando Jesus comparou os últimos dias à geração de Noé, ele não estava dizendo que o mundo repetiria exatamente a mesma aparência daquela época, mas que carregaria o mesmo espírito. E talvez seja isso que torna tudo tão inquietante. Porque basta olhar ao redor para perceber uma humanidade cada vez mais dominada pelos próprios desejos. Vivemos em uma geração obcecada por prazer, aparência, status e satisfação imediata. A sensualidade se tornou ferramenta de consumo. O pecado deixou de ser escondido e passou a ser celebrado publicamente. E aquilo que antes causava vergonha, agora é defendido como liberdade. Ao mesmo tempo, princípios bíblicos passaram a ser tratados como atraso. O temor de Deus foi substituído pelo culto ao ego. Muitos já não perguntam o que é verdade, mas apenas o que me faz sentir bem. O amor ao dinheiro, ao poder e à aprovação das pessoas tomou o lugar da busca por santidade. E assim como nos dias de Noé, uma geração inteira começa a construir sua vida sem considerar que um dia prestará contas diante de Deus. Mas o problema nunca foi apenas tecnologia, redes sociais ou entretenimento. Essas coisas apenas revelam algo mais profundo. O verdadeiro problema sempre foi o coração humano distante do Criador. As redes sociais, o vício em prazer instantâneo,
a necessidade constante de dopamina e distração se tornaram sintomas de uma geração espiritualmente vazia, tentando preencher com estímulos aquilo que só Deus poderia ocupar. Porque quanto mais o homem foge do silêncio, mais difícil se torna ouvir a própria consciência. E talvez seja exatamente assim que os dias de Noé começam a voltar. Não primeiro através de catástrofes visíveis, mas através de uma atmosfera espiritual onde o pecado é normalizado, a verdade é relativizada e Deus é lentamente removido do centro da vida humana. Repare, o dilúvio não começou com água. Começou quando a humanidade perdeu completamente o temor de Deus, pois antes das nuvens escurecerem, os corações já estavam corrompidos. E o mais assustador é que muitos daquela geração acreditavam estar avançando, evoluindo e conquistando liberdade, quando na verdade caminhavam cegamente para o próprio juízo. E isso é exatamente o que está acontecendo hoje. Uma sociedade cada vez mais conectada digitalmente, buscando a tal liberdade, os prazeres, e cada vez mais distante espiritualmente. Pessoas cercadas de informação, mas vazias de discernimento. E enquanto o mundo continua distraído, os sinais silenciosos continuam diante de nós. Mas existe uma cena final nos dias de Noé que deveria fazer qualquer pessoa refletir sobre sua própria alma. Agora eu quero falar diretamente com você. Porque existe um detalhe na história de Noé que muitas pessoas ignoram. Deus não enviou o dilúvio imediatamente. Antes do juízo, houve espera. Houve paciência. Houve misericórdia. Durante anos, Noé pregou, alertou e construiu a arca diante dos olhos daquela geração. A porta permaneceu aberta por muito tempo. Isso significa que Deus deu oportunidades reais para que as pessoas se arrependessem. Mas elas escolheram continuar vivendo como se nada fosse acontecer. E talvez esse seja o maior perigo espiritual. Ouvir tantos alertas a ponto de começar a ignorá-los. Conhecer os sinais, mas continuar adiando mudanças. Saber que existe algo errado na própria alma. E ainda assim continuar vivendo no automático. Porque foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Noé. As pessoas se acostumaram tanto com a própria rotina, com os próprios desejos e com a aparente demora de Deus, que perderam completamente o senso de urgência espiritual. Então chegou o dia em que tudo mudou. Sem espetáculo, sem aviso final, sem segunda chance. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. Imagine o silêncio daquele momento, o céu escurecendo, o peso daquilo que estava prestes a acontecer. E do lado de fora, uma geração inteira percebendo tarde demais que Noé estava certo. Por isso, a pergunta não é apenas se os sinais do fim estão acontecendo. A pergunta é, se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Porque nos dias de Noé, muitos só acreditaram quando a primeira gota caiu. Mas naquele momento, a porta já estava fechada. Por fim, pense com o coração. Jesus não deixou essa comparação registrada para produzir desespero, mas para despertar corações antes que se afastem completamente de Deus. A história de Noé prova que, mesmo em meio à escuridão de uma geração corrompida, ainda era possível permanecer fiel. Enquanto o mundo inteiro seguia na direção oposta, Noé escolheu ouvir a voz de Deus. E talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. Ainda existe esperança para quem decide despertar espiritualmente. Não importa o quanto o mundo mude ao seu redor. Deus continua procurando pessoas dispostas a viver com fé, temor e obediência. Pessoas que não querem apenas conhecer profecias, mas caminhar verdadeiramente com Ele. E se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu quero permanecer fiel até o fim.
Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa se fortalecer espiritualmente. Porque em tempos de confusão e escuridão, aqueles que permanecem próximos de Deus jamais caminham sozinhos. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.